Fala galera, beleza? Pô, vou trazer para vocês mais um pouquinho de física hoje para falar sobre o Laboratório Nacional de Luz Síncroton, que fica em Campinas, onde se desenvolve o projeto Sirius. Na verdade, o grande acelerador de elétrons Sirius, colocado aí pra gente. Esse acelerador, galera, nós temos pelo mundo vários aceleradores de elétrons, são mais de 80 para contar hoje. Porém, o Brasil lança o projeto com a quarta geração dos aceleradores de elétrons. Isso coloca o Brasil como pesquisa de ponta em relação a essa parte para nós aí para poder avaliar. Agora, por que falar do Sirius hoje, né? Exatamente. Foi lançado um projeto agora em julho de 2020 para eleger trabalhos que tratam sobre o coronavírus. Então, o laboratório vai dedicar toda a sua atenção ao estudo do coronavírus, para, claro, conseguir conhecer um pouco mais. O que tem a ver o acelerador Sirius com o coronavírus? Que relação existe nisso para nós? Vamos conhecer um pouquinho mais sobre esses detalhes? Então vamos lá. Olha só, galera, para poder então chegar à nossa resposta sobre o coronavírus e o laboratório Sirius, o que grande representa para a gente é a história da luz síncroton. O que representa essa luz para nós de forma mais apropriada, né? Assim como ela é chamada? O que chama atenção vamos remontar um pouquinho aí, né? Lá na Grécia Antiga, Tales colocou uma pergunta que ficou muito famosa: do que o mundo é feito? Não só ele, tantos outros filósofos também colocaram. E essa do que o mundo é feito vem até hoje sendo investigação para nós. Bohr, quando apresentou seu modelo atômico, conseguiu esclarecer uma série de dúvidas que a galera tinha na época. Nós sabemos hoje que o modelo atômico de Bohr não é bem apropriado, né? Bohr definia que o elétron tinha órbitas estacionárias, muito bem definidas, e hoje, se nós avaliarmos bem, a gente poderia colocar o elétron como um borrão em torno do núcleo atômico. Então não é bem o que Bohr apresentou. Mas ainda assim, galera, é um modelo que nos ajuda muito a entender, nos ajudou muito a entender como que o sistema se comportou até os dias de hoje. Então é interessante avaliar isso. Na época, Bohr sugeria então que eu tinha um modelo planetário para poder realmente avaliar. Porém, galera, cargas que entram em movimento circular conseguem realmente caracterizar pontos importantes. Nesse intuito, muitos pesquisadores tentaram criar máquinas para colocar partículas em movimento circular. E é curioso isso, né? Porque o primeiro síncroton, que foi o equipamento criado, em 1947, teve o objetivo ali de colocar elétrons para circular. Apenas para circular. E a intenção, galera, a intenção de quem estava construindo na época era deixar algumas janelas no equipamento para que pudesse perceber qualquer faísca elétrica, né, devido a um problema que poderia ter aquele equipamento. Quando eles colocaram os elétrons para girar em alta velocidade, perceberam que escapou muita luz. Então, se escapou muita luz dali, contrariou muitos na época da pesquisa, porque falaram, pô, mas estamos perdendo energia, simplesmente estamos perdendo energia aleatória. Só que essa luz escapada, que foi, num primeiro momento, né, infelicidade para alguns, galera, começou a despertar o interesse. Que luz é essa? Por que essa luz está saindo? O que dá para se fazer com isso? Essa luz proveniente do equipamento síncroton é que veio até hoje realmente nos interessar. Mais ou menos de 1947 até 1981, vários físicos apenas se utilizavam do síncroton para tentar vasculhar um pouco sobre essa luz. Teoricamente eram chamados ali de aproveitadores, porque o objetivo do aparelho não era avaliar a luz, mas sim tentar entender o movimento das partículas. Só em 81 que a galera começou a trabalhar equipamentos com a prioridade de observar essa luz que era gerada. Para a gente ter uma ideia e não criar uma confusão, por exemplo, próximo a Genebra hoje está o LHC, que é o grande colisor de hadrons, que fica dentro do Conselho Europeu de Pesquisa Nuclear. Galera, lá você acelera partículas pesadas, como prótons, e a intenção maior é colidir essas partículas. Então falam para nós, né? É a teoria do bagaço de laranja. Se você quer saber o que há dentro da laranja sem cortá-la, então simplesmente você colide uma com a outra, explode tudo aquilo e vamos entender realmente o que ocorreria. Agora, o que chama atenção é, o colisor de partículas, lá em Genebra, tem como prioridade, como diz o termo, acelerar, acelerar, acelerar bastante a ponto de promover a colisão. Já os síncrotons, eles têm aí para nós outra finalidade. Então eu vou acelerar partículas mais leves, como é o caso dos elétrons, e ao acelerar esses elétrons, dispositivos magnéticos que fazem esse elétron circular, a cada vez que o elétron muda sua direção, ele vai liberar uma certa radiação.
E essa radiação, então, é captada para poder ali ser utilizada em vários experimentos. O que chama atenção, galera, para nós é o seguinte. Entenda assim. Primeiro, essa sequência de luz que eu estou usando agora é útil para que você possa me ver adequadamente. Quando se fala de uma lâmpada, ela é muito mais potente que algumas velas. Quando se fala do Sol, ele é muito mais potente que a lâmpada. Agora, quando se fala da luz síncrono, ela é muito mais potente do que o Sol. Imagina isso, velho. Uma luz produzida num laboratório síncrono pelo mundo consegue ser muitas vezes mais potente do que a luz do Sol para nós. E você ter uma luz extremamente potente como essa passa a ser, sim, um elemento muito importante. Agora, o que chama atenção é que não é apenas a potência da luz, mas também qual a radiação, qual a frequência dessa radiação. E para avaliar essa frequência, obrigatoriamente associada a ela, nós analisamos o comprimento de onda. Por exemplo, galera, quando você tem um objeto normal, sei lá, bota aí uma maçã. Se essa maçã é iluminada por um feixe qualquer luminoso, há uma reflexão e você enxerga a maçã. Agora, necessariamente, para você enxergar bem essa maçã, eu preciso fazer com que aquele feixe luminoso sofreu reflexão. O que nós avaliamos da luz é o seu comprimento de onda. Ou seja, o comprimento de onda da luz é muitas vezes menor do que uma maçã. Então ela reflete na maçã, interage e você vai enxergá-la bem. O problema é que quando você vai tentar enxergar objetos muito pequenos, o comprimento de onda da luz já começa a ser maior que tais objetos. Para você ter uma ideia aproximadamente, né? A luz visível ela está entre 380 nanômetros até 700 nanômetros, mais ou menos. 380 nanômetros a 780 nanômetros, o comprimento de onda. Então, se você jogar um feixe de luz, por exemplo, no coronavírus, o coronavírus tem um diâmetro de aproximadamente 100 nanômetros. Então você nota que o coronavírus é menor do que o comprimento de onda da luz. Se o coronavírus é menor que o comprimento de onda da luz, a luz visível, nós não vamos conseguir enxergá-lo. A luz vai atravessar, simplesmente passar por esse coronavírus. Então, olha só, peraí, por que eu enxergo a maçã? Porque o comprimento de onda da luz que eu vou jogar na maçã, ele é obrigatoriamente, galera, menor do que a maçã. Agora, quando você começa a pegar objetos muito pequenos, isso começa a ter aí para nós uma dificuldade. Um grande avanço nesse aspecto foi trabalhar a microscopia eletrônica. Em vez de você jogar luz, você joga elétrons. Galera, um elétron é aproximadamente 10 a menos 8 nanômetro. 10 a menos 8 nanômetro. Se o elétron é tão pequeno como de fato acontece, o que vai ocorrer para a gente? Eu vou jogar o elétron no coronavírus, o elétron é 10 a menos 8. O coronavírus é 100 nanômetros, aproximadamente o seu diâmetro. O elétron muito menor vai refletir no coronavírus, como acontece com a luz refletindo uma maçã. Claro, uma analogia. Quando o elétron reflete no coronavírus, na verdade ele interage com o coronavírus, ele vai liberar um outro elétron, ele vai liberar uma radiação e isso pode então ser analisado. Então, quando colocam os vírus, o coronavírus colorido, azul, vermelho, na verdade, galera, é só uma composição gráfica para que a gente possa ter uma ideia desse vírus, porque ele não tem cor, ele não é observado colorido, né? Agora, quando se fala da luz síncrona, galera, a gente está conseguindo liberar, devido à velocidade altíssima que é colocada esse elétron, próxima à velocidade da luz, a gente começa a liberar luz na faixa de raio-x. Nós já estamos falando em comprimento de onda muito pequeno. Então são comprimentos de onda muito pequenos. O que significa isso para nós? Com essa luz de comprimento pequeno e muito potente, eu vou enxergar substâncias muito pequenas. Partículas, de fato, muito pequenas. Então, para nós aí, o que esse laboratório faz? O que realmente ele é? Na verdade, é como se ele fosse um grande microscópio. Eu consigo, através desse feixe luminoso de alta potência e de curto comprimento de onda, enxergar elementos muito pequenos. Isso nos ajuda bastante. Isso vai ter impacto onde? Na medicina, nas ciências agronômicas. Então, quando você trabalha para nós hoje na tecnologia dos solos, na produção de alimentos, a gente consegue avaliar isso. Na produção de remédios, para entender como que essas partículas se comportam, também cria para nós esse aspecto. No análise voltado para eletrônica. Então, galera, quanto mais luz potente
de pequeno comprimento de onda nós tivermos disponíveis, você vai enxergar o mundo microscópico melhor. E ao enxergar esse mundo microscópico melhor, a gente consegue aplicar e entender muito mais o macroscópio. Existe aí, por exemplo, para poder trabalhar nessa linha de cosméticos, bloqueadores solares. Os bloqueadores solares, eles têm uma série de funções, como proteção para a nossa pele dos raios ultravioletas. Nos bloqueadores é bem utilizado óxido de titânio. Porém, quando você trabalha com partículas maiores, o que significam? Eu tenho uma partícula com um bolo de átomos, onde os átomos internos praticamente não são acessíveis, são acionados. Então, o que você faz? Se você trabalhar com nanopartícula, eu terei menor número de átomos. Então, se é menor número de átomos, eu posso dizer que os átomos efetivos estão trabalhando. Então, eu não preciso usar aquele bolo maior. Posso usar partículas menores. Com base nisso, um creme que pode ser esbranquiçado, porque o óxido de titânio, por exemplo, é usado em tintas, né? Tipo, para coloração branca mesmo. Em vez de eu ter um creme com partículas, com bolo de átomos, eu posso ter um creme com partículas menores. Isso me daria, então, menor quantidade de matéria, obrigatoriamente menor a visibilidade que nós teríamos a olho nu. Então você usa um creme facial que não deixa a sua pele branca e está te protegendo do mesmo jeito. É a tecnologia por nanopartículas. Agora, como você consegue trabalhar isso? Através desse desenvolvimento enxergando. E como que eu vou enxergar isso? Através da luz síncrotron. Ou seja, galera, dessa forma então, o desenvolvimento dessa pesquisa no Brasil é para nós algo assim de muito, mas de muito valor. Primeiro, colocando o Brasil como pesquisa de ponta. Segundo, né, nós vamos conseguir utilizar essa luz para tentar enxergar mais detalhes sobre o coronavírus. E isso vai nos ajudar, tanto vinculado à medicina, quanto em outros projetos relacionados para nós aí, como foi dito, a agronomia, a tecnologias de forma geral, a eletrônica. Então, quanto mais luz de qualidade e de menor comprimento de onda nós tivermos, melhor. Então isso coloca, repito, hein? Isso coloca o Brasil em ponta na pesquisa hoje. Beleza, galera? Valeu. Um abração para vocês.